Boletim oficial número 3.317, São Paulo, 4 de novembro de 2020. Mensagem, reunião de oração. Qual foi o objetivo de Jesus ao restaurar a sua igreja na terra? Estimados irmãos, Jesus nosso Senhor restaurou a sua igreja na terra em atendimento à vontade do Pai Celestial e para dar cumprimento ao plano divino de salvação da criatura humana elaborado nos céus pelo Pai, pelo seu divino Espírito Santo e pelo Filho amado. Nosso Senhor assim procedeu a fim de cumprir o que prometera aos seus apóstolos e São João registrou no livro do Apocalipse. Jesus prometeu que voltaria para formar o Espírito Consolador, que seria o Espírito da Verdade, e que através desse santo, ele faria novas todas as coisas em relação à sua igreja e para revelar e esclarecer a verdadeira doutrina e disciplina para santificar um povo para Deus o Pai e revelar todos os mistérios do reino dos céus. Jesus restaurou sua igreja a fim de santificar um povo para Deus, povo este que seria a sua igreja, santificada pelo ministério do Consolador através do ensino da perfeita doutrina e de regras de um bom viver e de boa conduta que agradassem a Deus, que é a nossa disciplina. Assim vivendo, a igreja seria digna de ser o tabernáculo de Deus entre os homens, em cujo meio Deus habitaria e onde a morte e o pecado não teriam poder sobre os fiéis santificados por Jesus e pelo Espírito Consolador. Dentre suas santas promessas, Jesus declarou que haveria um só rebanho e um só pastor, sendo que, através desse pastor, nosso Senhor Jesus santificaria a sua igreja e a conduziria no bom caminho, com palavras e ensinos vindos do reino dos céus, dele mesmo Jesus, do Santo Consolador e da Virgem Maria Santíssima. O santo irmão Aldo recebeu a missão de pastor do rebanho do Senhor e a missão de representar o Consolador e de ser o seu sucessor no governo da Igreja enquanto estivesse nesta terra. No transcorrer do seu ministério nesta Igreja Apostólica, muito lutou e até se sacrificou para garantir a estabilidade espiritual, moral e de boa conduta de nossa Igreja Apostólica, a fim de sermos um povo santificado, que seja um exemplo para o mundo. Exemplo este de santidade, de amor, de caridade e de obediência aos ensinos de Jesus e da Santa Vó Rosa, e que sejamos um povo disciplinado no viver, na apresentação pessoal, no trajar, no falar e na maneira sábia de tratar o nosso semelhante, sempre com amor e boa vontade. O objetivo de Jesus ao restaurar sua Santa Igreja no tempo presente está relacionado à missão que atribuiu para a Santa Vó Rosa, primeiramente em divulgar as boas novas de salvação, de anunciar que é chegado o tempo da regeneração e que o Consolador foi formado e enviado como nova oportunidade de redenção e de salvação e que tem o poder de salvar e de santificar a todos os que vierem a crer nos ensinos doutrinários que a nossa Igreja anuncia. Por isso é que a nossa Igreja e o seu povo precisam ser um exemplo de verdadeiros filhos de Deus a ser observado e seguido por aqueles que nos visitam em nossas reuniões e também pelos ouvintes da Hora Milagrosa.
Quando estes visitantes ou novos convidados comparecerem às nossas reuniões, precisam encontrar os apostólicos em perfeita obediência e de acordo com os ensinos e regras de boa conduta que divulgamos em nossas mensagens e através da hora milagrosa. Precisam encontrar em nossas reuniões um ambiente religioso e possam constatar que todos estão reverentes, com devoção e em silencioso respeito, sem conversas vãs, sem brincadeiras, sem distração em celulares e redes sociais, tampouco sem falta de atenção às mensagens do pastor e aos hinos de louvor e de adoração que estão sendo apresentados pelo coral. Atitudes assim de reverência e respeito devem ser praticadas por todos os obreiros, regentes, coristas, músicos, membros e até mesmo as crianças, a fim de que todos sejam abençoados e fortalecidos pelo poder celestial presente em nossas reuniões, inclusive os nossos visitantes. Assim lhes ensinamos, porque a missão de nossa igreja é preparar e salvar almas preciosas para o nosso Deus. E se não houver o bom exemplo por parte de alguns apostólicos, os visitantes poderão ficar escandalizados e, diante disso, não poderão ser abençoados e perderão o interesse pela Igreja do Consolador, pois não encontraram o ambiente que desejavam encontrar para saciar sua sede espiritual. Estimados irmãos, aceitem estes ensinos e conselhos. Queremos o seu bem e a prosperidade da missão de nossa igreja, e se assim falamos é porque ainda alguns precisam dar mais valor às orientações e recomendações deixadas pela Santa Vó e pelo Santo Irmão Aldo, e pela doutrina e disciplina pregada por nossa igreja, e se assim não viverem como temos lhes ensinado, não poderão ser abençoados como é a vontade de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que tudo fazem por nós. Precisamos contar com a boa vontade de todos em colaborar para que haja muito amor, respeito e devoção nas reuniões de nossa amada Igreja Apostólica, também para que ela seja respeitada por todos como um abrigo seguro restaurado por Jesus e pelo Consolador, para tantos quantos almejam se aproximar de Deus e de seus santos. Vivam, estimados irmãos, estes preciosos ensinos para serem muito felizes e abençoados em todo o vosso viver. Ofertas para a Igreja Apostólica. O trabalho de nossa igreja depende do esforço de todos os apostólicos. Estimados irmãos, os compromissos que temos todos os meses para manter a obra da igreja dependem do esforço dos apostólicos em nos ajudar com suas contribuições em ofertas e dízimos, pois o custo da nossa obra é muito grande e dependemos do amor e da dedicação de todos. Vamos demonstrar algumas despesas que temos todos os meses. Semanalmente enviamos pastores para as nossas congregações no interior de São Paulo e outros estados. Uma boa parte destas congregações são bem distantes e muitos pastores precisam viajar e o custo deste deslocamento é muito alto. Outra situação. Efetuamos pagamentos de aluguéis de várias congregações que ainda não possuem templos próprios, além das despesas de conservação e manutenção necessárias.
Outra despesa. Temos várias despesas compulsórias, despesas compulsórias, quer dizer, obrigatórias, como impostos, energia, água, telefone, material de limpeza e outros gastos muito necessários para a realização diária de nossos trabalhos e para o bom funcionamento das nossas atividades. Outra despesa. Levamos ao ar o programa A Hora Milagrosa em mais de 70 emissoras e o custo deste programa é muito alto. Precisamos estar em constante renovação tecnológica para o preparo deste trabalho tão importante para a divulgação da nossa igreja, de sua doutrina e divulgarmos o nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo como santos de grande poder, preparados por Jesus para cooperar na salvação dos bons e humildes de coração. Outra despesa. Temos a folha de pagamento dos funcionários que servem à igreja, tanto em nossa sede como dos pastores itinerantes que viajam por todo o nosso país para dar a assistência espiritual ao nosso povo. Outra despesa. Temos também a carga tributária e os encargos pertinentes às atividades contábeis, social e administrativa da igreja. Outra despesa. Temos também as construções e reformas, que mesmo com o apoio dos irmãos, a Tesouraria Geral tem dado apoio financeiro. Irmãos, quando apelamos aos seus corações através deste boletim e dos púlpitos de nossa igreja para nos ajudar a manter esta obra com suas ofertas e dízimos, tem a sua razão e seu motivo. Pois se não houver o dinheiro suficiente num mês, isto traz preocupação e transtorno. Estimados irmãos, a responsabilidade de administração da igreja pelo conselho é muito grande, mas confiamos no seu apoio e na sua dedicação em estarmos unidos neste propósito de levarmos avante a obra de Jesus nesta santa igreja. A Santa Avó e pelo Santo Irmão Aldo deram seu exemplo de amor, sacrifício e dedicação por cada um de nós e hoje são santos poderosos a iluminar os nossos passos e abençoar as nossas vidas. Deixamos ao vosso coração este nosso apelo e esperamos sempre contar com o seu amor e dedicação por esta obra tão santa que nosso Deus, com Jesus, Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos deram. Eita, faltou uma outra parte aqui. Faltou uma outra parte. Pausa aqui, já continuo. Voltando aqui. Não faltou não. Terminou aqui. Deixamos ao vosso coração este nosso apelo e esperamos sempre contar com seu amor e dedicação por esta obra tão santa que nosso Deus, com Jesus, Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos deram. Assinado José Solion Filho, Igreja Apostólica, Conselho Deliberativo. A paz do Senhor.